Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, com o italiano Roberto Nardi, que eu vou ter esse prazer enorme de entrevistar. Você, descendentes de italianos, quer ter informações e tirar sua cidadania? Acompanhe esse podcast, compartilha, se inscreve, curte e deixa os comentários aí. No final do podcast você vai ter todos os contatos para chegar nesse italiano, para facilitar a tua vida na tua cidadania italiana. Roberto Nardi, muito prazer em ter você nessa noite aqui no Atibaia Pode Mais. Gente, Roberto Nardi chegou até o Atibaia Pode Mais porque ele assistiu o podcast da Mari da Cúbico, Mari Roncoletta. Verdade. Fez a cidadania italiana de todos os Roncoletta de Atibaia. Bastante Roncoletta. Prazer ter você aqui. Vai dar uma aula pra gente de cidadania italiana. Nem tanto, mas vamos tentar desenhar um pouco como funciona. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado. Eu não posso deixar de te perguntar como que um italiano chegou ao Brasil e o que você veio fazer em Atibaia, na nossa região? Começo de como eu vim, né? Eu vim já em 91, eu tinha uma amiga que eu correspondia por carta, naquela época era por carta. Eu gostei daqui, eu já gostava muito do Brasil, e em 92 decidi me mudar definitivamente para cá. Olha, quando eu cheguei, não cheguei em Atibaia, cheguei em São Paulo, fiquei muitos anos em São Paulo, e estou em Atibaia fixo há 4 anos. Como que foi o seu primeiro contato com Atibaia? Aí eu conheci Atibaia por ter trabalhado no interior de São Paulo, eu ia passar muito por aqui, estava indo para Limeira, coisa aí, fazia esse caminho. E eu queria absolutamente sair de São Paulo, comprar uma chácara, fazer alguma coisa. E eu e minha esposa, Sandra, tentamos viver no lado de São Roque, mas não levava tanto tempo a atravessar a cidade, que começava a me estressar. Aí um dia eu falei para ela: você conhece Atibaia? Ela falou: não. Bom, então procura alguma imobiliária de Atibaia que a gente vai ver essa cidade. Na segunda casa que a gente viu, a gente se apaixonou e ficou aqui. Olha, que legal, que prazer, viu? Eu falo assim, esse podcast, ele é tão precioso para mim, porque eu falo assim, as pessoas, conhecer as histórias das pessoas, gente, é muito legal. E, Roberto, eu não posso deixar de perguntar a pergunta-chave para todo mundo, todo brasileiro descendente de italiano. Quem pode tirar cidadania italiana hoje? Como que funciona esse processo da descendência? Essa resposta é fácil. Na verdade, todo mundo que tenha um ascendente italiano, pode ser o bisavô, a tataravó, o avô, o pai, não importa. Nós vamos fazer uma análise se tem alguma pequena diferença nos casos normais, em casos mais complicados, que possa invalidar a cidadania por algum motivo. Por exemplo, uma naturalização precoce, o fato que a pessoa sim era italiana, mas vinha de uma região que naquela época não era Itália, em que ano ele chegou. Existem só 2 ou 3 coisinhas que possam atrapalhar, né, essa pessoa que quer a descendência. 98% dos casos, ele vai ter a cidadania com qualquer ascendente que ele quer. Quando você chegou no Brasil, o que te levou a mexer com cidadania? Você já fazia isso? Não fazia absolutamente nada disso, né? Eu tocava a guitarra. Olha! Decidi tocar aqui, falei, nossa, vou arrasar, vou vir aqui arrasar. Mas a minha mãe, antes de partir, ela me falou que meu avô tinha vindo para o Brasil. Olha. Coisa que ele, sinceramente, morreu sem me dizer nada disso, eu desconhecia isso. Aí foi um pouco atrás do rastro dele, eu vi que ele chegou em Cravinhos, ficou pouco tempo, alguns anos em Cravinho, pequeno, aí morreu todo mundo, meu bisavô, minha tataravó tinha vindo junto, tinha morrido, a minha bisa voltou com as crianças, enfim, uma história toda tristonha de italianos da época. E com isso eu fui no Museu de Imigrantes, me interessei, e como eu era italiano, todo mundo me indicou já para gente que tentava fazer cidadania. Naquela época tinha 2, 3 pessoas apenas. Eu vi nisso um business e comecei a levantar a história escondida do meu avô. Que, obviamente, depois ele voltou para a Itália, minha mãe nasceu lá, eu nasci lá e tudo mais. Eu não sabia do Brasil nesse sentido.
E comecei a trabalhar então para descendentes. Na época era realmente os primórdios, né? Primeiros anos 90, né? Você está falando para mim que há 20 e poucos anos atrás, esse processo, eu imagino que ele deveria ser bem mais difícil, porque a tecnologia hoje ajudou muito. Como que foi esse começo? O processo era difícil porque era diferente, inclusive, né? O consulado aceitava pastas apenas de patronatos, que são entes assistenciais que São Paulo tem 3 ou 4, em alguma cidade tem, que na verdade são ligados mais ou menos a partidos políticos, fazem assistências para aposentadorias e outras coisas, ou a movimentos sindicais. O consulado aceitava só documentações vindo desses patronatos, eles mesmos traduziam, então você preparava uma documentação, eles encaminhavam o consulado em 4, 5, 6, 8 meses, preparava tudo isso. Não durou muito tempo, porque o consulado mudou totalmente a forma, descredenciou todos esses patronatos, e a partir de 2000, praticamente todos os consulados, são 7 no Brasil, acabaram criando uma fila. Então você mesmo tinha que se preparar a sua documentação, entrava na fila e ficava esperando, e a fila está até hoje lá, né? Olha, está bem complicado. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é esse processo hoje, qual é a forma de quem nos assiste, quem não conhece nada, assim como eu, desse universo de cidadania italiana, e a gente quer tirar como que funciona esse processo. A gente entra em contato com você, daí para frente. Eu sempre tento explicar para o cliente que existem 3 partes. Como contar 1, 2, 3 partes diferentes da cidadania. Tá. A primeira é aquela de ver se você tem direito. Normalmente o meu cliente tem. Vamos ver se existe alguma coisa que possa tirar esse direito, que, como te digo, são só literalmente 2 ou 3 coisas em um universo de milhares de coisas que você tem que preparar. Então, se não tiver isso, você tem direito. Ótimo. Preparar uma documentação completa, desde a busca do antepassado na Itália, a busca de documento aqui no Brasil, traduções, apostilas, tudo aquilo que precisa. Essa parte número 1. Tá. Parte de preparar. Documentação. Documentação. Pode fazer sozinho, comigo, com outra pessoa, mas você tem que preparar essa documentação. Pronto. A parte número 2 depende do caso. Tem casos onde você pode esperar no consulado, você não tem tanta pressa, quer esperar, não quer gastar nada, e você simplesmente se coloca na fila e fica esperando. Tá. Você vai ter um custo muito pequeno, mas em contrapartida você vai esperar 7, 8, 10 anos. Esse processo é longo? Infelizmente é longo, a fila continua quase igual. Para ter uma ideia, estavam chamando a gente de 2015, 16, por aí. Tá. Mas a FIA começou em 2000, né? Nós estamos em 2024, Exatamente. o pessoal de 2015 está sendo chamado agora. Sendo chamado agora, 2015 está passando... E até em forma muito leviana, eu acho que está sendo chamado, o consulado está tentando cortar um pouco essas pessoas na fila, não te dá muita chance de entender quando é teu turno, fica tudo difícil. Tá? Então, praticamente desde 2004, fica na fila só quem quer mesmo, senão tem outros caminhos alternativos. Então, um desses é justamente esperar pelo consulado, o outro é um caminho judicial. Tá. Um caminho judicial que pode se dividir em um caminho judicial que envolve essa fila do consulado, ou um lado específico, vamos falar até depois, de um lado materno, onde existe uma mulher que transmite a cidadania. É um caso bem específico e só pode ser feito judicialmente. E finalmente tem um terceiro movimento, que é aquele que se usou muito entre 2004 e 2018, que era ir direto na Itália, fixar uma residência e tirar a cidadania da forma que a gente chama de administrativa. Em 2014 começou a cidadania de forma judicial, então foi um decaimento total dessa forma de ir para lá, ficar um tempo. Imagina você largar toda a tua loja aqui e ficar 3 meses. Ou seja, na Itália 4, 5, 6. Não existe mais essa necessidade de ter residência, nem que seja de 1 mês a 6 meses. Eu tive amiga que ficou 6 meses na Itália. Que até não é bem vista pela Itália dessa forma. Então a gente abortaria esse processo hoje. É uma coisa importante para dizer que, na verdade, você indo para a Itália beneficia só a tua pessoa. Se você tem 8 primos que não puderam viajar, ele fica sem a cidadania. Mas eu também é descendente. Entendi, mas eles não foram lá. Então a Itália daria a cidadania para quem é residente lá. Exclusivo, é personalizado para aquela pessoa. Que tem uma lógica nisso. A cidadania judicial veio mudar totalmente o rumo
da forma que se entende como grupo de família. Você pode juntar várias pessoas e fazer uma cidadania para diversas pessoas da mesma família, ficando aqui sossegadinha na Atibaia, esperando o decorrer do processo. Geralmente você vai pelo judicial, então? Hoje é uma escolha, não digo obrigatória, mas quase lógica. Se um cliente não conhece como funciona a cidadania, eu vou explicar que ele tem que ficar 3 ou 4, 5, 6 meses na Itália, pagando uma cifra até vultuosa para uma assessora. E vai gastar mais. Muito mais. Exponencialmente mais. Não que seja barato também pegar um advogado fazer as coisas na Itália, mas é exponencialmente mais caro fazer isso direto. Tem uma inconstância muito grande, perigo de dar errado. Se você ouviu gente que foi na Itália, você começa a pesquisar um pouco, você vai ver que é só perguntar para mais gente, já vai ver a pessoa que deu um problema, que perdeu muito dinheiro, que teve de tudo já. Esse tipo de situação na Itália muito ruim, né, com o brasileiro, com o argentino, fez que a Itália olhasse com um olhar bem ruim, quase de máfia, de constituição de máfia, o fato que você vai lá e finge estar lá. Funcionou para todo mundo até o momento que todo mundo fazia corretamente, quando as pessoas começaram a fazer as coisas erradas, foram isso muitas. Que eu ia falar, quando começa errado, não tem como dar certo. O errado é aquela coisa, que você não pode tem ir lá como dar certo. Você pode ir lá hoje fazer, mas tem que fazer tudo direitinho, ficar no tempo certo, etc, etc. Aí vai o brasileiro, monta lá a assessoria, aí cobra um pouco mais para que assim ele dá uma propina para a pessoa da prefeitura. A pessoa da prefeitura faz se vai comprometer por causa de acelerar o teu caso, no contrário, você vai levar mais tempo. Isso te leva fatalmente a dar problema. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 milhões de vezes, 700 anos fazendo isso, no primeiro momento a Itália levanta, né, uma cortina e fala, não, mas tem alguma coisa errada aqui. É por isso que, usando um juiz italiano, você vai fazer um processo regular, bonitinho, que ele te conceda a cidadania, nem o Papa vai te dizer que você fez alguma coisa errada. Que legal. E que vai poder tirar a tua cidadania. Que é o correto. O correto. É isso que eu trago para esse podcast, viu, gente? Pessoas, eu sempre falo isso em todas as entrevistas, que eu escolho as pessoas que vêm para cá com princípios éticos, de valor, que trabalhem de forma correta, sem dar aquele jeitinho, porque não funciona assim. E isso compactua muito com os valores que a gente tem aqui. Então, eu sempre falo assim, quando começa certo, não tem como dar errado. O problema é que as pessoas começam de forma errada e querem fazer certo lá na frente. Gasta mais dinheiro, tem mais dor de cabeça, fica queimado lá, compromete a imagem do nosso país. Que isso é muito grave, isso é muito grave. É aquilo que eu quero pontualizar. Não é que não possa fazer a cidadania lá. Você vê um cliente falar, eu quero ir para lá, você tem alguém para indicar? Eu até indico uma pessoa idônea. Mas chegou um momento, acredito em 2018, 2019, onde o ministro Salvini fez um levantamento, descobriu que tinha 600 assessorias na Itália. Tipo, tinha 3 que pagavam imposto, as outras eram coisa do fim de quintal, ou muito grande, mas também sem nenhuma qualificação. Qualificação é com muito problema dentro das prefeituras. Então, ele falou, pô, esse pessoal não declara nada, faz um giro de milhões de euros. Rolava uma grana grossíssima ainda ali. me corrompe, que, obviamente alguém se faz corromper, funcionário, uma coisa ou outra. Ele falou, não vai dar. Agora, você não faz isso com o juiz. Então, eu te apresento um advogado idôneo, um dos melhores que tem no mundo nesse campo, que vai fazer o teu trabalho. Se o juiz naquele dia está num dia normal, que não vem com alguma história diferente, a tua documentação está correta, leva 10 minutos a analisar e te dizer que está tudo bem. E é uma segurança para a família também, né, Roberto? Mas porque economia é muito agora, sério uma isso. Economia também. Porque você pode fazer muitas pessoas dentro do mesmo processo com uma evidente economia, porque não tendo mais um custo unitário, 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, 3 é 4, o advogado não calcula dessa forma. Então, uma pessoa custa tanto, 2 pessoas custa 10% a mais. É muito mais barato juntarmos 3, 4, 5, 6 primos e fazer uma cidadania. Está aqui, continuo trabalhando, não perco dinheiro, consigo parcelar com o meu advogado, porque vai levar um tempo, um ano e meio. Então, consigo parcelar, enquanto eu ia na Itália, dava, às vezes, no black mesmo, sem nenhuma nota, sem nada, 5 ou 6 mil euros na mão de alguém. Sem garantia nenhuma também? E toda sem semana nenhuma tem garantia, né? Não, tanto que toda semana tem um escândalo. Eu vi gente, poxa vida. Cris, perdendo, acredite se quiser, ao redor de 90 mil euros.
Muito dinheiro, né, Foi gente? uma família do Paraná que me veio procurar. Caramba, hein? Esse Daí eu não tô tem o que falando fazer. top. O Assim, a dinheiro pessoa já que gastou foi, 5, né? 6, 8, O 10. dinheiro já foi, né? Não tem o que fazer. E ainda bem que alguns sofreram até processo. Olha e alguns só. não. Eu já tirei algum de processo. Olha só como é sério isso. Explicar. Roberto, a gente estava falando há poucos dessa questão das cidadanias pela parte materna. Sim. Essa legislação ela passou por uma mudança, por uma transição de 1948 para frente, de 1912. Sim. Você que já está num processo de cidadania ou que você vai entrar, eu queria que você explicasse isso de uma forma assim clara e didática, como que está isso hoje. Sim, tem mais uma outra pessoa, aquele que tentou e num belo momento da vida falaram que não podia por causa disso. Hoje pode. Hoje pode. Ah, e olha que legal, eu mesmo, de 92 até 2009, eu descartei um monte de casos porque infelizmente tinha uma mulher na descendência, podia ser a italiana ou a filha, não importa, mas que tinha filhos antes de 1948. Nesse caso, a Itália ainda hoje não reconhece a cidadania. Vai no consulado com essa documentação, eles falam, olha, senhora, não vai dar certo, procure um advogado na Itália. Por que procure um advogado? Porque em 2009, uma sentença revolucionária da Corte de Cassazione italiana, que é o nosso Tribunal Superior, disse que, obviamente, um filho da mesma mãe, que nasceu em 47, um que nasceu em 48, tem o mesmo direito. Por que, então, 48? Que, acredito na lei de 1912, impedia a mulher de transmitir a cidadania aos filhos. Em 48... Até 1912. De 12 até 48. Tá. Em 48, sai o rei, entra a república, faz uma constituição, e a mulher tem o mesmo direito do homem. Então, na verdade, a partir daí, a mulher transmite, sim, a mulher italiana, a cidadania para os filhos. Todos nós que temos descendentes por parte materna de 1948 para cá, temos essa garantia. Sim. Quem tem descendente de 1947 para trás, só por processo judicial e se consegue hoje. Sim, graças a essa jurisprudência criada em 2009, que agora já tem um monte de anos. Ou seja, milhares de casos feitos. Você que está nos assistindo, que teve a sua negativa, a sua recusa lá atrás e desistiu, procura o Roberto, que ele consegue, através de uma forma legal, por jurisdição, hoje retomar o processo. Exatamente. E a pessoa e sai a cidadania. Jurisprudência totalmente feita de maneira exclusiva nos primeiros casos, mas depois se alargou em milhares, aliás, diria dezenas de milhares de casos. Então, estamos totalmente cobertos. Eu não sou, obviamente, o jurisprudência. O que coube para um serve para todo mundo. Tem um amigo meu que fez o primeiro caso, que ele pegou, foi famosíssimo, por causa disso, ele pegou o cliente de todo mundo, porque tinha uruguaio, argentino, americano que tinha esse problema. Então, hoje, para facilitar ainda mais a ideia de como funciona, qualquer um que entre no escritório ou que me ligue e que me fale que tem uma descendência italiana, teoricamente, se não se apontar uma ou duas coisas que realmente vai quebrar o direito dele, provavelmente ele vai ter a cidadania. Se a gente achar uma série de... A gente pode falar que mais de 90% dos casos hoje? 98%. 98% dos casos que pedem cidadania italiana são aprovados. Só pode aprovar. Okay. Porque, na verdade, se você vê que não pode fazer, nem comece. Ah, você já orienta de cara. Falou, meu amigo, nem tenta porque não vai rolar. Olha, o teu avô, é verdade que veio da Itália como italiano, mas ele saiu de uma região que naquela época era um domínio austro-húngaro, tinha uma lei anterior, você não pegou, agora faz. Então tem tudo esse tipo de coisa, mas é muito limitado. Você está falando para mim que você passa por um processo de consultoria, então. Você faz esse levantamento. Eu não posso vender um caso a uma pessoa que não tem direito. Olha, que legal isso, é muito sério. Imagina se ele descobrisse depois, né? Então, olha, erramos e você não tem direito, porque teu avô era nascido na Alemanha. E a pessoa que foi para lá e morou lá por esse outro método, então corre esse risco. Você está me falando ou não? A pessoa que foi para lá... que nem esse que quer tirar essa cidadania com residência lá. Lá corre o risco de se apoiar a uma assessoria não legal, ou uma assessoria que aparentemente fez cidadania para várias pessoas, até do convívio dele. Mas já tirou para o meu primo, para o meu amigo, não sei o quê. Não vou citar nome, mas tem caso de apresentador famosíssimo da Record o mês passado que ele ficou até na Itália conhecido por causa de uma cidadania feita errada. Tem governadores, tem
jogadores de futebol à beça que passaram por isso, né? Então ele alega, obviamente, hoje, não sabia que, mas na verdade não tem tanta facilidade assim de ter a cidadania, tem que ser um procedimento correto, bastante tranquilo. Então existe a possibilidade para essa pessoa que foi lá sozinha ou com assessoria de cair dentro algum meandro, algum golpe que não é talvez imediato, mas que pode ser... E no meio do caminho ela até recusa, sabe? Ela tem essa informação. Não só, às vezes você sai de lá com a documentação e depois de um ano alguém bate na tua porta e diz, olha, pode voltar aqui, vamos rasgar. Você tá brincando! Isso eu não sabia. Teve uma cidade só que teve 1.200 passaporte anulados. A pessoa foi lá, conseguiu 1.200, retirar... Não uma, 1.200. Aqui do Brasil, 1.200. Uma cidade na Itália. Teve 1.200... Só essa. Caramba! Então, com todo esse milhão de escândalos, é óbvio que quando eu faço uma coisa judicial é um pouco mais tranquila, um pouco mais serena de fazer. Com certeza. Fora, repito, o valor de qualquer forma. Então, dentro desse ponto 2 de como vou fazer a cidadania, eu tenho, então, recapitulando rapidamente, o consulado, fazer a cidadania via judicial, dizendo que o consulado está levando muito tempo para fazer a minha cidadania, ou a judicial porque a minha avó teve meu pai antes de 48. Legal. Isso. E tem a famosa cidadania por residência, que, te digo, foi ótima nos primeiros anos e desandou numa espécie de máfia depois, e hoje é uma coisa que quando o cliente me pede, eu desaconselho. É claro que tem aquele cliente ator que vai ter que fazer um contrato na Netflix em Portugal, ele precisa urgente. O jogador que precisa fechar com o clube, ele precisa não levar 1 ano e meio, precisa fazer 3 meses. Aí eu indico um assessor extremamente correto, que tem firma aberta lá, que tem uma cidade que não aceita qualquer tipo de coisa errada, chega a ser até um pouco chato de tanto quanto são precisos, mas são os casos extremos. A maioria das pessoas eu tento orientar de fazer isso judicialmente. Eu não gostou do meu advogado, escolhe outro, mas faça via judicial. Que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Entre cidadanias portuguesas, espanholas e italianas, aqui do Brasil, vamos falar especificamente dos descendentes brasileiros, a italiana lidera? Liderou muitos anos. Acredito que possa talvez empatar com Portugal agora, mas temos... Portugal está crescendo bastante, né? Porque deu uma melhoradinha na parte da cidadania. Facilitou um pouquinho. Facilitada, assim. A Espanha continua mais ou menos. Pouca gente, né? Mais ou menos. O que eu faço? Eu não trabalho com cidadania portuguesa e espanhola, mas, entre aspas, trabalho, no sentido que eu indico 2 parceiros de mais de uma década que fazem a cidadania, respectivamente, de Espanha e de Portugal. Acho que 15 anos trabalhou com um e 13 com o outro. E eles recebem muita indicação de italiano, me passam, e eu vice-versa, acabamos trocando figurinhas, para um não se meter no trabalho do outro, não ficar te dizendo alguma coisa de cidadania portuguesa que depois você chega no expert, no especialista, e fala, não, mas Roberto, te falou uma coisa errada. Não, imagina, funciona diferente. Então, ficamos cada um no próprio canto. Ótimo. E a mesma coisa acontece com o meu assessor na Itália, quando as pessoas querem fazer cidadania administrativa direto lá. Ele também é muito amigo do nosso advogado, que é amigo em comum. Então, quando ele tem alguma cidadania que ele vê que era melhor fazer judicial, acaba indicando... Esse advogado está aqui no Brasil? O advogado tem que sempre ser italiano. Olha, sempre ser italiano. Eu sou italiano, mas não sou advogado, então não posso fazer tudo para o meu cliente. Então, eu passo a segunda parte para uma parceria, mas não terceirizo. Eu faço que o meu cliente tenha um contrato diretamente por ele. E o nosso diferencial é esse. É verdade que eu tenho um advogado italiano, mas ele é casado com brasileira, tem escritório no Brasil, que acho que é quase o único, né? Que importante. Ele fala 4 línguas, inclusive palestra comigo no Brasil inteiro, em português. Tem várias entrevistas aqui, eu já fiz entrevista com ele em Bandeirantes, em Rede TV. É bem fora da curva e ele temos orgulho de ter feito uma sentença em 2022 totalmente revolucionária que permitiu a cidadania aos brasileiros, porque estava sendo cortada por uma corrente de pensamento de uns advogados italianos. Falo brevemente disso para você, porque isso é importante saber. Ele é uma pessoa que cumpriu e comprou a briga até o fim, e fomos para frente numa questão que chamava grande naturalização. Tem um movimento na Itália que entendia que os brasileiros não tinham direito à cidadania porque, na época da República, todo italiano era compulsivamente nacionalizado, né? Naturalizado brasileiro.
Não foi bem assim que aconteceu, mas na Itália surgiu dessa forma e se parou a cidadania por 2 anos. Olha isso. Nós chegamos às 3 instâncias. Em que ano que foi isso que aconteceu? Começou em 2020 e nós ganhamos a instância final como fosse o STF em 2022. Então por isso liberou a cidadania por 50 milhões de pessoas. Por isso que a gente ouvia da pausa mesmo, a gente só não tinha informação. Sim. O juiz de primeira instância dava o processo como ganho, os advogados do Estado diziam não, o senhor está errado, eles não tinham direito. Aí você passava na Corte d'Appello, gasta 10 mil euros só para passar aí. A Corte d'Appello, não sei, estou indeciso, então na Corte de Cassazione, que gastava mais uma fortuna, ele bancou tudo para o nosso cliente aqui de Piracicaba. Que legal. E foi o primeiro caso. Brigou pelos brasileiros. Sim, ele pagou, inclusive, porque o cliente falou, então deixa para lá, não vou fazer. Não, eu vou bancar até o fim. Que legal. E com isso também deu, obviamente, um status a ele, um status a nós, ele liberou a cidadania por isso que eu ia falar. E isso abriu portas para todos que vieram depois. Olha. Então é uma pessoa um pouco fora da curva. Que legal. Isso eu posso falar. O melhor. Você diria que dentro do nosso país, hoje ele está entre aquele que eu conheço, porque eu acabo trabalhando para outros advogados. Tá, entendi. Porque outros advogados me procuram dizendo, Nardi, você não faria o caso da Tá, você tem uma equipe. Mas me devolve o caso uma vez que está pronto. É óbvio que eticamente não é que indica outro advogado. Então eles me mandam. Entre os 6, 7 advogados que me dão trabalho, que me mandam cliente, eu não indicaria para fazer o trabalho com eles, sobretudo para um pós-venda. Porque lembra que nós chegamos às 3 fases da cidadania? Primeiro a busca, a documentação. Segundo, vamos escolher como fazer. Vamos no advogado? Ok, vamos no advogado. Pegar a sentença, às vezes, não é difícil. Não digo que qualquer advogado consegue lá na Itália, mas não é difícil. O pós-venda disso, eu vejo que é muito difícil de aceitar. As comunas italianas, as prefeituras italianas, têm um cartório. Então, a prefeitura tem um cartório, a Roma tem um cartório, um monte de milhões de habitantes. Então, se você joga um monte de trabalho a mais que o funcionário público não tinha antes, ele não faz. Então, você vai numa prefeiturinha de 1000 habitantes, que tem uma pessoa que trabalha no cartório, e que chega a 50 brasileiros para registrar toda semana, ele parou, morreu lá. Ele não vai conseguir fazer. Entendi. Então, tem um segundo trabalho do teu advogado. Não todos fazem, o meu faz, para os meus clientes, para os nossos clientes. Ele acaba tendo uma equipe específica italiana que está lá em Roma, só para cuidar dessa segunda parte. Só a sentença, tudo bem. Vamos tirar o documento da Cris? Tem que ir naquela prefeitura de onde veio o avô da Cris, tem que ir lá explicar que o juiz deu uma sentença, pedir pelo amor de Deus para o cara transcrever. Você não vai transcrever daqui a 12 anos. Olha só. E com esse documento, que ele te manda bonitinho, chega tudo bonitinho, do nascimento, do casamento, finalmente passamos para a terceira parte, que se você quiser pode fazer sozinho, não precisa de Roberto, não precisa de ninguém. Você tem que, na verdade, se cadastrar no consulado e fazer o agendamento do teu passaporte, que afinal todo mundo quer um passaporte, não só ser italiano. Você é italiano desde quando o juiz disse que você era. Transitou julgado, ótimo. Que legal. Mas, na verdade, passa ainda um tempinho, vem transcrita essa documentação. Que eu ia falar. Desde esse documento até você ter o passaporte na mão, em média, quanto tempo? 4, 5 meses. Legal, assim, rápido. Não é uma coisa fora de normal. Tá. Sempre se você consegue, dentro da cidade, tentar de amenizar a situação dessa pilha de documento que o coitado lá tem que transcrever, dizer, olha, me faz, por favor, esse aqui assim, assado. Porque tem gente que é ameaçada, tem gente que é corrompida. Você tem que ir lá na boa dizendo, olha, a sentença do juiz, eu sei que você está cheio de trabalho, me ajuda. Alessandro, nosso advogado, ele tem 3 pessoas que fazem apenas isso. Que legal. Então consegue, num tempo mais rápido. Faz todo um follow-up. Um follow-up de todos esses processos. Que legal. Ele fez um contrato, você pagou, fizemos um ano de trabalho junto, saiu a cidadania, que chegou legal. os documentos, mandou para você, mandou para o Roberto. Não, manda para mim, manda para você esses documentos. Você cadastra-se no consulado, um sistema, então é bastante fácil. É tudo em italiano, tudo bem, então, mas é bastante fácil. Agenda o passaporte, não sempre é maravilhosamente fácil, mas você pode fazer sozinho e não gastar nada com isso. Que legal. Ou, no caso, por exemplo, a gente fez o exemplo da nossa cliente, a Mariana, ela preferiu usar, entre aspas, o meu lado despachante, que eu tenho também no escritório, que cuida desses serviços consulares. Legal. Para quem tirou a cidadania, então, nós fazemos o cadastro do consulado, nós agendamos uma data para o passaporte. E também, nesse caso, que ela pode optar, né? Eu posso não fazer absolutamente mais nada. Ela assume dali para frente. Só paga o livrinho do consulado, que é o passaporte. E fica esperando. Hoje está no dia.
Hoje, quando você agenda de manhã, de tarde, você pega o passaporte. Olha. Normalmente, quando nós agendamos, inclusive, mandamos uma pessoa do meu escritório para acompanhar lá na fila da pessoa, nunca entrou no consulado, aquela coisa. Então, geralmente, tem o meu genro William que cuida dessa parte, vai lá, espera que você tire o passaporte, faz a fotinha, bota no Instagram. Ai, gente, esse ano fizemos, acho que alegria. 1.100 já. O pessoal solta uns rojão, pula. Fizemos, acho que 1.100 passaporte, porque na verdade não é só a pessoa que tirou o passaporte, mas nós fazemos muita renovação. Você já tem a cidadania, tá. mas precisa registrar um filho, não consegue agendar o passaporte, você entra toda noite no sistema, não funciona. Tá. Aí, nesse caso, fazemos essa parte também. Você presta toda uma assessoria, inclusive para quem já tem. Só não posso Isso fazer é mesmo aquilo que não é de... Que legal. Que não posso fazer, porque eu não sou advogado, não tenho como advogar para você. Se você que é um italiano, que está na área, não consegue, imagina um brasileiro, então, que não conhece nada. Nós temos, muito mais acredite difícil. se você quiser, 20% do meu faturado é de gente que teve algum problema. Olha isso, que já tentou... E deu errado no meio do caminho. Deu errado ou no meio ou depois. Gente, nem se arrisca. Nem se arrisca. Já começa certo. Pode ser coisa, tipo, pequena. Tipo, paguei uma pessoa para agenda para mim, subiu com dinheiro, perdi 800 reais. Vida. Mas pode ser o velhinho lá que pagou para a família inteira, que te falou. Você falou 90 mil euros. Nossa. Essa semana pegamos uma pessoa que perdeu, acho que 8 mil euros. Caramba. E agora, obviamente, ele está já desconfiado, não sabe se vai pagar para mim. Ele tem até uma obra de convencimento dizendo, não, olha, vamos refazer do zero, vamos limpar a tua Manda esse podcast para ele, viu? Exatamente. Você está desconfiado, você está desconfiado, assiste o podcast inteiro. E tem coisa assim, né? Eu já dei na mão de uma assessoria, foi lá, não atendia o telefone, fechou, foi embora. Caramba. Porque, eu te explico por quê. O mundo da cidadania surgiu um pouco mais inflacionado nos últimos anos. Por quê? Tem uma razão que é... Lembra daquelas 600 assessorias que trabalhavam na Itália? Sim, saíram de lá e vieram tudo para cá. O governo italiano começou a dizer, vou pegar você, vamos dar uma olhada na tua contabilidade. Puf, teve uma migração de 600 pessoas para cá. Você está falando que esse povo está tudo aqui? Tudo em São Paulo. Caramba! 80% de São Paulo e 20% do Sul. Tá. Região de Criciúma, região de Paraná, é um clássico. Ok. Porque tem muita pessoa que tem descendência lá também. Então, essas pessoas acabaram fazendo o quê? Procuraram, então, algum advogado na Itália para fazer parceria e terceirizam o trabalho para um outro advogado. Porque lá não dá mais para fazer. Por isso que eu digo, eu até tenho pessoa para te indicar, mas nem conta no dedo numa mão. Estou falando de uma, duas pessoas que talvez confie te indicar para fazer a cidadania na Itália. De confiar mesmo, dizer, não, vai lá que vai resolver. Eu preciso te fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, e eu tenho certeza absoluta que é uma realidade que você vive diariamente ali na sua área. As discrepâncias em nomes, sobrenomes e datas. Famosas retificações. As retificações. No meio do processo, quando você já identifica isso. Como que está isso hoje? O avô era um sobrenome, você tem alguns exemplos para passar para a gente, né? Sim, milhões. Como que se corrige isso hoje? Tem que ver, sobretudo, qual é a gravidade disso. Hoje, que é diferente de quando eu comecei, que tem que estar tudo perfeitinho, aí passou um tempo que era mais ou menos, aí passou pelo crivo de outras pessoas no consulado que queriam arrumar até o número de matrícula errado, coisas absurdas. Hoje os juízes italianos são bastante tranquilos quanto a um aportuguesamento, por exemplo, do nome. Meu avô era Giovanni, agora virou João. Mas tudo bem, é o mesmo João, Giovanni. Roberto não mudou, Antônio não mudou, Cláudio não mudou, mas José era Giuseppe. O próprio Antônio não mudou, mas Victorio, Ugo com H, que na Itália não tem, Umberto com H, que na Itália não tem, mas tem alguns mais difíceis. Como é que se traduz aqui Biagio? Eu levei um tempo para entender como o brasileiro fazia. Brás. Olha o Brás é o velho Biagio. Então, daí a fazer entender um juiz italiano Biagio é o Brás, mas tenta explicar para quem vai ver isso, seja ele o funcionário da prefeitura, ou o funcionário do consulado, ou o juiz, que foi um aportuguesamento. É claro que uma pequena diferença de nome vai passar, mas um erro crasso não vai passar. Se dizemos que Roberto Nardi é italiano e quando faleço alguém escreve que era desse estado, nascido desse estado, quem vai ter a cidadania por isso, ele vai ter que fazer uma correção, não é verdade? É uma inverdade. Se a minha mãe é Norina, virou Maria. Caramba, então Maria, Mariana, tudo bem. Cada caso é um caso. Então, como a gente faz, respondendo a tua pergunta? Pensando que
todo mundo é mais tolerante na Itália, nós vamos dar uma analisada nos documentos que a gente tem. Eventualmente, dizemos quase sempre ao cliente, vamos esperar que o documento de inteiro teor, aquele documento integral, com todas as coisinhas escritas do registro, venha, porque lá tem frases a mais, coisas a mais que não tem no simples documento de 10 anos atrás que você está me apresentando. Vamos fazer uma segunda análise. Tá. Normalmente, eu decido se fazer ou não alguma retificação. Hoje fazemos muito poucas. Isso que Mas eu ia te perguntar. Eu já fiz 150 processos por ano. Isso que eu ia te falar. Você tem uma proporção em porcentagem hoje? Cada 10 cidadanias que você tira? Ai, que ótimo. Não, te digo, antigamente... Então foi um facilitador. Hoje existe um caminho facilitador. Nós tínhamos uma equipe de advogado, que ainda temos, mas que é menos acionada hoje. Que legal. Mas assim, nos anos 2010 a 2020... 140, 150 processos judiciais de retificação eu fazia. Pela felicidade deles, né? Existe uma flexibilização, então, nesse hoje, caminho. Sim. Ai, que ótimo. É claro que se você realmente insiste num erro tão grave, você quer tentar passar, um advogado bom, ele vai te parar depois. Tá. Tipo, eu posso insistir o que for com o Alessandro, meu advogado, mas se ele vê que é uma coisa que o juiz vai dar uma encrenca e falar, eu prefiro não pegar o caso. Com certeza. Aí a diferença entre o advogado boutique, o escritório boutique como o nosso, ou o escritório fábrica. Aquele que sai na internet em 2 anos ele fez 8 milhões de casos, está faturando 60 bilhões. Falei, que estranho, né? Em 30 anos eu fiz sei lá quantos casos e o cara em um ano fez a mesma coisa que eu fiz. Falei, por quê? Porque é uma fábrica, né? São orçamentos feitos por um logaritmo de WhatsApp. Não é assim. Eu prefiro falar com o meu cliente. Ah, com certeza. Pronto. Isso é muito sério, e até falar para ele... Deu errado, falamos 3 horas e você não tem direito. Mas você perdeu esse tempo? Não perdi. Eu investi, te conheci, beleza, mas eu não farei teu caso porque você tem essa particularidade e não vai dar certo. Teu avô saiu de Goritza, que na época era austríaca, ele veio antes de 1920, não vai dar certo. Então, eu prefiro dizer não que pegar o caso. Eu advogado mesmo. Olha, eu acho que com essas retificações, sem fazer... vamos ter problema. Doutor, vai para frente. O brasileiro é assim, doutor, vai para frente, eu assumo a responsabilidade de falar, então, não, faz com o outro, que eu vou ganhar o processo, não vou para perder. Com certeza. Então a gente trabalha exatamente com esse pensamento, né? O que está dentro da sua realidade hoje que faz os processos atrasarem? Quais são os casos mais comuns? Você tem como passar para a gente? O primeiro é quando eu não consigo fechar um processo em si, porque é tão complicado fazer uma busca. Eu fiz ontem, assim, eu fiz a minha cliente 2 preços, porque o avô dela era italiano, mas o pai dela nasceu na Argentina, o velho italiano foi para a Argentina, casou e faleceu lá, e tem toda a documentação maravilhosa, só que fala, é de Nápoles. Nápoles tem centro de cidade, não tem uma data, eu não consigo fechar um caso com garantia para eles. Eu preciso que ela faça uma busca, nós fazemos para elas. Se dá tudo certo, que chama o documento, aí sim vai para frente. Senão não vale a pena, porque é impossível. Então, uma coisa que pode atrasar um processo é uma demora na preparação de documentação. Uma vez que starta lá na Itália, outra demora pode ser que aquele juiz marcou a tua audiência daqui a 7, 8 meses e naquele dia ele passa mal. Então, ele adia para mais 3 meses. Que azar. Sim, só que é um caso a cada quanto? Caso 300? Uma raridade. É raríssima. Já vira um caso mais único que raro. Né? O resto não tem uma coisa que faça atrasar o processo. Realmente a documentação estando certa. Muito cliente não te conta a verdade. Você é solteiro? Sim. Tem 4 divórcios. Não é solteiro. Agora você pode estar solteiro, mas você tem uma vida civil com nascimento, casamento, um divórcio, segundo casamento. Não é a mesma coisa. Então vamos ter que correr atrás. Que informação importante, isso é muito gente. comum. Isso é muito comum deles esconderam. Tipo, meu pai era... Tive um caso ontem disso. Meu pai era pagano. E você também é pagano? Sim. Aí me chegou o documento e ele é pagano. Falei, mas teu pai vai tirar a cidadania assim? E você vai tirar também? Sim. Esse não tem o mesmo nome. Mas não foi assim, é que é mais bonito. Né? Não, me diga tudo desde o começo, que a gente tem, se tiver que consertar alguma coisa, consertamos agora, não quando está pronto e a analista da advocacia vai dizer, mas daí esse senhor me passou um passaporte diferente dos documentos que você passou. Eu não vi o passaporte dele, eu vi os documentos, e depois não está batendo lá. Isso é muito comum também. Quando se corrige lá, por exemplo, o caso da família do meu marido, né? Lá, Rogeri
e se registrou desde o bisavô do Alexandre, Rogério. Tem casos O Alexandre ficou Rogério. inacreditáveis. E a gente foi consultar, minha cunhada consultou e viu que é Cecília, né, Lê? Parece que a descendência vem de O que Cecília que e eu desde faço? lá saiu Rogério. Como que fica com os documentos brasileiros isso? Vamos dizer Eu preciso que dessa a informação. diferença é tão grande... Rogério e Rogério. Que nós, seja eu, seja Alessandro, nunca falei dele, Alessandro Minhaca, o meu amigo e advogado, entendemos que possa dar problema. É difícil dizer, vamos lá, depois a gente vai ver o que acontece. Porque não é assim que a gente trabalha. Então, fala para o cliente, escuta, não seria melhor gastar um pouquinho a mais? Vamos arrumar a parte antiga, pelo menos. Vamos arrumar o velho italiano. Então, o italiano veio aqui, veio errado no casamento, errado no óbito. Mas eu sou Rogério, agora não quero mudar para Rogério. Ok, vamos tentar só arrumar a parte mais antiga. O juiz vê que a mesma pessoa, quando se trata da mesma pessoa, tem um bom senso que impera até no próprio consulado. Que, aliás, uso a frase do consulado. Se a documentação apresentada não me faz surgir uma dúvida que nós estejamos falando da mesma pessoa... Não há necessidade, então, num processo desse de mudar aqui no Brasil. Se mudar, eu tento mudar pouco, porque às vezes o sobrenome afeta totalmente a família. Nossa, Com nós certeza. temos uma firma, não sei o que, tudo feito nesse nome. Ok, mas onde está o erro mais grave lá atrás? Por que a gente não vê, não arruma na pessoa já falecida? Com certeza. Se você é o bisneto, por que a gente não arruma só o teu bisavô? Ok. Eu então faço tem isso essa muito. possibilidade. Faço. Agora tem até uma possibilidade de retificação administrativa que já me evita de usar um advogado, que é mais barata. Em muitos casos eu consigo usar. Tem se feito isso. Tem se feito isso, dependendo muito do cartorário, porque às vezes o cartorário quer encrencar e te joga a uma decisão judicial, se você volta a gastar dinheiro. Mas tendencialmente, como falamos antes, um caso sobre 10 a gente retifica. Eu preciso te perguntar a questão dos cônjuges. Pessoas casadas, brasileiros casados. Normal, neta de italiano, meus filhos bisnetos. Como que fica a situação do meu esposo na cidadania? E vários vivem esse caso. Explica para o pessoal como que funciona. Porque o cliente ele vem e fala, eu quero cidadania para mim, para minha mulher e para meu filho. Eu sempre falo, para você, teu filho, ok. Para tua mulher, vamos dar uma olhada. Por que digo isso? Porque às vezes eu já vi que a pessoa é jovem, não é? Porque existem só duas possibilidades. Uma é uma regra que realmente tem um benefício para a mulher, só para a mulher, Cris, que é casada com descendente, mas tem que ser casada antes de 27 de abril de 83. Ou seja, já estamos falando da senhora, uma senhorinha. Tá. Esse é o único caso que ela graciosamente recebe a cidadania. Faço um monte também. Okay. Vou fazer para o meu pai. Minha mãe pode? Assim, o que eu vou gastar a mais? Só o nascimento dela. Vou fazer. Ai, que ótimo. Que ótimo. Mas tudo o resto em lei de cônjuge. Só para quem cônjuge. nasceu de 83 para trás. Não é nasceu. É que ela casou com o descendente de 83 para trás. Tá. Então é mais raro. Mais raro. Tá. Já é uma senhorinha. Ok. Quem casou em 83, né? Tá. Já é uma Casados. Casado em 83. O resto vira lei de cônjuge. Já vira o homem ou a mulher. Já não fala mais distinção. Porque essa lei é só para a mulher. Só. Tá. Ok. Agora não importa se é homem ou mulher, desde que tenha descendência italiana. Ele ou ela pode tirar a cidadania pelo cônjuge sem problema algum, mas a partir de 2018 estou com um pouco de dificuldade a mais. Primeiro, o meu cônjuge tem que ter a cidadania, ou seja, o nosso casamento tem que ser registrado na Itália, o meu cônjuge já tem a cidadania, ótimo, fabuloso. Fantástico. A partir de quanto tempo de casado? 3 anos se você não tem filhos, 1 ano e meio de casado se você já tem filhos. Okay. Mas a partir do teu casamento no Brasil, não é depois que você tem a cidadania. Então, você está tendo a cidadania, já tem 30 anos de casado, ótimo, como é que vamos fazer para o teu esposo? Quando vai acabar a tua cidadania, que você consegue registrar, pegar teu passaporte, já está tudo registrado na Itália, ele já tem o casamento dele registrado com a esposa que é italiana. Ok. Ele não tem a cidadania, mas ele é registrado lá na Itália. Ok. Muito bem. Então, ele tem que fazer um curso de italiano. Se ele já não fala italiano, faz um curso, um examinho, ou às vezes o próprio curso te dá um diploma válido para isso, e faz um pedido ao governo italiano com esse diploma de línguas italianas. Vai passar por uma provinha. Você, cônjuge, sua esposa ou seu marido tirou a cidadania, você vai ter que aprender italiano e fazer uma provinha. Vai estudando, quando começa a tua esposa já fazer já vai estudando. Depois de 6 meses você já está pronto, se sente pronto.
vai, te sente pronto em italiano. Você se sente pronto? Vamos lá então. Você pode fazer então a tua prova. Tem algumas escolas melhores que já tem até um diploma, já não precisa fazer prova. E a prova normalmente se faz em consulado ou em Instituto Italiano de Cultura, para melhor dizer. Olha só. E você tem 3, 4 provas durante o ano e você recebe um título de nível B1, que é um nível que toda a Europa entende como um nível de língua que você tem que fazer, por exemplo, para equiparar diplomas. Se você tem um diploma de engenheiro que quer fazer isso na França, até pode fazer, desde que você fale francês em nível B1. Então, com essa entrada dessa forçada da comunidade europeia para a Itália, em 2018 o ministro Salvini disse, você pode fazer a cidadania para a esposa, tudo igual, mas agora você vai falar italiano. Okay? Que legal. Então você vai fazer um processo que em teoria dura até 3 anos, mas na prática, estou usando muito mais rápido. 1 ano e meio. Menos até. Olha só. Tive cliente de 7, 8 meses já sendo chamados para fazer o juramento, tudo bonitinho, e virar italiano. E a pessoa vira italiana por casamento, não por sangue. Legal. Mas se divorciar, perde a cidadania? Não. Sim. Ele é italiano, olha acabou. Só. Mas ele descasa de mim, ele vai ter um filho, o filho tem direito? Tem. Ok. É italiano. Não, ele conseguiu a cidadania dele e isso é irrevogável. Isso, irrevogável. Ok. Entendeu? Então tem muitos casos que até a pessoa tem uma descendência, mas é mais fácil fazer pela esposa, ou vice-versa. Você faz esse estudo também. Por exemplo, eu e o Alexandre somos netos. Gasto mais a fazer isso ou fazer aquilo? Que legal. Quanto tempo mais desse lado ou desse outro? E estudar. Esse eu preciso ou não preciso? Porque para direito de sangue você não precisa falar. Ok. Tem um projeto de lei que vai obrigar já alguém a falar, mas até lá vamos fazer rápido. Corre, gente, corre. Corre que vai Você está falando que vai ter mudança. Vai ter mudança. E isso vai ser rápido? Nós esperávamos que sim, já esse ano, mas eu acho que vai para o ano que vem. Tá, e essas mudanças vão envolver só para brasileiros ou isso? Não, isso aí é erga omni, né, para todo mundo. Ok. Para todo descendente italiano do mundo inteiro. Porém, eu acredito que tem um certo tempo para poder se adaptar. Quem já está pensando em fazer cidadania, é um bom momento. Ai, que legal. É um bom momento. A gente está partindo para o final, mas eu não posso encerrar te fazendo 2 perguntas importantes. Sim. O que a cidadania italiana beneficia jovens que querem estudar fora do Brasil? Isso abre portas no quê? Nessa questão do ensino. E abre portas no quê? Para empresários, a gente estava falando disso há pouco, que querem investir fora do país. Isso traz muitos benefícios. Explica para as pessoas isso, que é muito importante. A questão da cidadania não é só uma questão de status. Ai, gente, que lindo, olha, consegui, tô honrando minha família, olha, é uma homenagem para os meus avós. Sim. Não, existem muitos benefícios hoje para pais que os filhos já têm projetos de estudar e trabalhar fora do país, não só na Itália, Europa, em outros países, como para quem quer investir, empresários que precisam abrir uma filial fora, em Miami. Você estava me falando isso. Sim. Explica para esse pessoal que isso é muito importante, gente. A cidadania, claro, você pode ir por fórum íntimo, era um desejo do teu pai, do teu avô. Quantas vezes você me falou, se meu pai estivesse vivo... Que orgulho! É óbvio que existe. Existe a cidadania feita de um jeito mais, não frívolo, mas de um jeito assim, vou ter a cidadania eu não vou passar na fila dos estrangeiros quando vou para Paris, certo? Também serve, tá. É justo ter o direito. Mas tem uma cidadania que se tira também visando ao futuro. Acabei de falar com o meu cliente hoje, ele tem uma filha que joga vôlei na seleção brasileira, juniores. Ele já está deslumbrando o futuro de atleta, já tem gente que quer levar lá para a Europa, a cidadania para ela vai ser um momento de trabalho. Estudo. Já viu por aí quanto custa uma faculdade de medicina? Uma mensalidade de uma faculdade de medicina. Não estou dizendo que 20 mil reais por mês. Não estou dizendo que o Brasil está ruim, mas quanto custa? Eu não sei se eu conseguiria mandar de novo os meninos na faculdade nesses valores. Na Europa, na Itália, as faculdades são outra coisa. Se você quer estudar, se você quer... Chega a 1/10 do valor de uma faculdade aqui. 1/10, gente. 10% do que a gente paga aqui com uma cidadania italiana, sim, com certeza. O filho estudando lá. Com certeza. Eu tenho inúmeras pessoas que fazem para os filhos, que já estão estudando aqui, só estão esperando a cidadania para
para despachá-lo, ou que estão estudando lá fora, mas custa tão caro que estão aguentando para que a cidadania saia, para eles poderem trocar de sistema e poder fazer a escola como italianos. Isso tem muitíssima gente. Depois tem um lado, não novo, mas enfim, que é importante pensar. O passaporte italiano é um dos mais aceitos no mundo, literalmente. Terceiro, quarto, o ranking muda Olha um pouco. Isso, Terceiro, quarto, que informação importante. Sim, com certeza. Tanto que tem Você vai correr o mundo com o teu passaporte italiano. Eu não me lembro de ter pego visto em lugar nenhum do mundo. Olha que eu não dei, tá? Olha eu isso, bastante. gente. Eu dei bastante. Para os Estados Unidos você pega uma taxa que é o ESTA, que dura 2 anos. Acabou a novela dos vistos. Absolutamente. Facilitador total. Absolutamente. Mas para o empresário, mas até o pequeno investidor aqui brasileiro, quando ele sonha de comprar aquele apartamento em Coral Gables, Miami, falei, vou lá, vou comprar um apartamento, 30 anos de financiamento, pago aquele chorinho de juros. Aí vê que para fazer um investimento desse, ele tem que fazer um visto especial para isso, que custa $500 mil. Sendo italiano, não é isso, não. É muito menos, mas estamos falando de 5, 6, 8 vezes menos. Você está falando para mim que a pessoa que está no Brasil, que nos assiste, porque esse podcast ele vai eternizar e ele vai correr o Brasil inteiro. A pessoa está no Brasil, ela quer comprar um apartamento em Miami, nós como brasileiros sem cidadania, um apartamento que custaria, um exemplo, 300, 400, 500 mil dólares. Com uma cidadania italiana, ela consegue, além de comprar esse apartamento com um valor bem menor, tipo assim, 20%, 30% do que a gente pagaria, ela consegue, a gente fala esse termo financiamento aqui, ela consegue... Vou te Eles explicar. chamam de hipoteca. Eu não sou um experto nisso, mas eu recebo inúmeras pessoas dos Estados Unidos, sobretudo eu tenho 2 firmas que me mandam direto ao cliente, por quê? Para eles legalizar o cliente deles lá e fazer esse tipo de investimento, eles gastam 5 ou 6 ou 10 vezes menos se eles têm a cidadania italiana. O então, processo, na verdade, o processo em si. de poder ser legal lá e poder investir lá, existem obviamente várias nuances, porque depois chega alguém e vai dizer para a gente, não, imagina eu comprei lá porque... Mas, na verdade, para você estar legal nos Estados Unidos de uma forma que você possa investir, tem umas regras que para brasileiros são muito mais visíveis e caras, financeiramente falando. Mais exigência, mais custosa, mas, assim, mais demorada. Muito custoso. Que isso legal. te afirmo que existem inúmeros meus clientes que investem nos Estados Unidos, no Canadá também, da mesma forma, porque com o passaporte eles conseguiram um visto de investimento, um visto diferente, não sei te enumerar o tipo de vistos. Tem até um cliente recentemente meu que me falou que ele ficou sócio de um americano porque ele é italiano, então ele pagou, sei lá, $15 mil para poder abrir uma empresa lá com esse cara. Então tem firmas especializadas lá que fazem isso, e que a primeira coisa que vai te perguntar é, se brasileiro, você tem alguma dupla cidadania? Porque vai ajudar também. Quem quer empreender e investir fora do Brasil, a cidadania italiana... Um facilitador, no mínimo. Que legal. No mínimo. Gente, olha que informação preciosa. Porque às vezes a gente procura, assim, mais com essa questão, vai facilitar se eu for viajar. É sempre ligado à parte de lazer. E envolve muito mais, tanto na área profissional, investimento, educação. Quantas firmas brasileiras têm, ou quantos brasileiros trabalham em firma alemã? Pensa as montadoras, Volkswagen, tem zilhões de clientes meus que trabalham para firma, grandes empreiteiras brasileiras que trabalham na Angola, meu cliente, não digo no mundo inteiro, porque na Ásia tenho menos, alguma coisinha, Japão aqui, mas na África estou lotado de cliente. Todo brasileiro que mora lá. Gente. País que eu nunca visitei. O cara tá lá e quer tirar a cidadania por aqui. Porque funciona para ele para outras coisas. Olha só, gente, você que tem uma pessoa fora do país que tem a possibilidade de tirar a cidadania, procura o Roberto. Compartilha com essa pessoa esse podcast. Olha que informação preciosa para quem já tá lá fora, não é? Já tá lá fora, mas com a cidadania se beneficiaria de X coisas a mais, né? Seja para o trabalho, seja para filhos, para outra coisa. Não necessariamente na Itália, em outros países. A última pergunta da noite. Pensei que fosse uma rodada. Eu tiro. Tivesse 4 rodadas. Olha só. Gente, isso porque ele teve na nossa rodada de negócios hoje, viu?
Mas italiano assim, você solta a falar e você recupera alguns dias depois. Ih, nós vamos longe aqui. Eu tiro a minha cidadania, Sim. a minha descendência, meus netos. Como que funciona esse processo das próximas gerações depois que eu tirei a minha cidadania? Simples. Nosso cliente tem uma cidadania todo felizinho, me liga uma hora depois, tem o primeiro herdeiro, como é que a gente faz? É simples, eu preparo uma documentaçãozinha, é muito barato também, registro no consulado italiano. Que legal. E isso vai para ele, independente de terceira geração, quarta geração. Isso com certeza não vai mudar. Ai, que legal. Então, quando tem já filhos, eu sempre peço para o cliente tentar de colocar dentro do processo. Vale muito a pena. A diferença é muito pouca e tem menos problema até quando a cidadania sai, a pessoa tem que fazer o passaporte, mas aí tem filhos menores, a mulher tem que assinar, porque a Itália é meio cuidadosa com filhos menores. Então já faz logo de uma vez tudo bem. Mas no meio do processo nascem crianças. A pessoa esperou 2 anos, nascem crianças. Então a gente registra depois. Que legal. Com facilidade. Que legal. Você não pode registrar facilmente as pessoas que têm mais de 18 anos. Então, até os 18 anos eu registro facílimo. Ai, que ótimo. Eles vão ter a mesma descendência, eles podem passar para os filhos dele e daí para frente. Mesmo para pais que possam, no meio desse processo, ter se divorciado, por exemplo. Sim, não vai mudar nada. Para os filhos. Não vai mudar nada. Ficar viúvo, nada. Que legal. Nada. Que legal. Roberto, eu deixei de abordar alguma coisa importante que você queria deixar de mensagem para brasileiros? Sim, posso te dizer uma coisa importante. Vamos lá. Quer fazer a tua cidadania italiana, acha que não é possível, acha que é muito cara, barata não é, mas escalonado, dá para você encarar absolutamente. Dá para se programar e parcelar. Pensa em comprar um segundo carrinho de casa, uma coisa baratinha, você vai fazer a cidadania e ainda vai pagar parcelado sem juros. Ok. O que te assusta é que já ouviu histórias estranhas, tem um meio do processo que você não está entendendo, tem medo de quem faz. Bate um papo comigo, eu atendo o cliente. Que legal. Você, não vou mandar ninguém te atender, a menos que seja coisa extremamente simples, de agendamento consulado, qual é o teu endereço. Até te falo qual é o meu endereço, não é problema, mas eu atendo o meu cliente normalmente. Que legal. Nessa primeira parte, até mesmo ele fechar e depois começar a pasta. O primeiro contato desse podcast vai ser sempre com Roberto Nardi. Sim. Isso é importante. Não importa onde estou, se estou na Itália. De lá, ele tem uma equipe. Sim. De lá, se ele precisar, no meio do teu processo, se você quer tirar a cidadania ou não, ali ele começa a utilizar a equipe dele. Uma vez que já fechou, que está tudo certo, eu começo o primeiro documento, passo para uma das pessoas da equipe, eu sigo, mas orientação, consultoria, se você já está num processo, se você teve recusa, se você quer fazer, o seu primeiro contato vai ser sempre com o Roberto Nardi. E não te custa nada, olha que coisa. Nós vamos deixar no final desse vídeo todos os contatos do Roberto para você fazer a sua cidadania. Compartilha e não deixa de fazer seus comentários também, gente. Roberto, podemos finalizar? Podemos finalizar. Muito obrigado pelo espaço. Foi um prazer enorme ter um italiano aqui. Eu termino falando, gente, como descendentes de italianos. Meu pai ia ficar muito orgulhoso. Pagano. Itália. Giba Rambelli, Forneria Rambelli, você tem que assistir esse podcast. Você que tem descendentes italianos, avós, compartilha esse vídeo. Olha que precioso que foi essa experiência. Queria te agradecer demais que esse podcast renda muitos clientes para você e para você que você comece certo o seu processo com uma pessoa ética, competente, um italiano que com certeza vai te dar o caminho correto para você não ter nenhuma dificuldade. Foi um prazer enorme. Quem sabe mais para frente a gente manda mais informações, a gente grava um segundo podcast. Um abraço para todo mundo. Não deixem de se inscrever no canal, gente. Tem muito conteúdo. Eu falo que o Atibaia Pode Mais é um podcast, mas na verdade nós somos uma revista eletrônica. Você vai encontrar dentro do nosso canal tudo quanto é segmento, desde um cirurgião plástico, cidadania, advogado, convênio médico, estética, tantos profissionais brilhantes chegando. E isso não está limitado só à cidade de Atibaia, viu? Esse nome o podcast tem o nome Atibaia Pode Mais porque nós estamos em Atibaia. Mas esse podcast ele vai crescer, ele vai ser intercidades, ele vai correr o Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Super beijo para vocês que nos assistem. Roberto,
Foi um prazer ter você aqui. Prazer uma noite foi meu. abençoada para você e para sua família, viu? Amém. Manda uma mensagem para a esposa. A esposa é brasileira, né? Esposa brasileira. Sandra. Já vou voltar, hein? Olá. Não paro no caminho. Pode ficar sossegado. Italiano, mas casou com uma brasileira, viu, gente? Até mais, gente. Abração. Tchau, tchau.